Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MacGyvercast. Estamos hoje, completando aquela trinca de ases, nessa sexta-feira maravilhosa, dia 5 de junho de 2025, metade do ano já rolando. E pra gente fechar com aquela constância maravilhosa, que a gente sabe que não é sempre que tem, então vamos aproveitar, começando o episódio de sexta-feira. Bom, muito assunto para conversar. Na verdade, alguns pensamentos que eu venho tendo ultimamente, Vocês já sabem, o programa ele não tem se guiado tanto em pautas, em notícias e tudo mais. Muita coisa tem acontecido no Brasil e no mundo, mas a ideia é justamente a gente poder conversar. Os papos reflexivos eu acho que são os mais legais, pelo menos são os que eu mais gosto de produzir. E o feedback que eu recebo, pelo menos, por mais que sejam poucas visualizações, dificilmente um programa desse chega nas 100 visualizações, mas mesmo assim, o feedback que eu recebo tem sido um feedback muito bom. Então eu fico muito feliz com você que está assistindo, tá? Cara, você que está ouvindo agora, o único pedido que eu gostaria de fazer é o seguinte: comente no vídeo agora, e se inscreva no canal. A maioria dos ouvintes não são inscritos, então isso já vai me ajudar bastante. E se você quiser participar desse programa, no site MacGyver.tv tem o botão envie sua carta, é de graça, você não precisa pagar nada para participar desse programa, ok? Então é isso, se você quiser que eu fale, comente sobre alguma coisa a respeito de sua vida, situações que acontecem no seu cotidiano, manda lá sua carta, é de grátis, é só entrar, não vai receber spam de nada depois, ok? Então é isso aí, vamos dar andamento ao episódio. Bom, já que vocês já estão todos introduzidos, estamos hoje na sexta-feira. Cara, bizarramente todo mundo, inclusive eu, fui pego nessa epidemia maluca de gripe, E aí, cara, tá todo mundo meio zoado, todo mundo acorda meio rouco, meio gripado, com febre, um monte de coisa. Eu não fiquei isento dessa, eu também acordei meio doente. E bem, eu não sou muito chegado a ir em médico e nem tomar remédio. Então, eu geralmente deixo as coisas acontecerem de forma natural. O remédio que eu gosto de tomar é um suco de laranja e ovo frito. E nem na verdade, isso adiantou no primeiro dia, mas depois os sintomas de gripe, os sintomas de doença meio que voltaram, E se vocês notarem, eu ainda tô no mendigo style, Agora eu tô parecendo os Zeus os Zeus, aqueles. Tem o Zeus advogado lá do Instagram, que é o cara que ele é cabeludão, barbudo, enfim, mas ele anda igual mendigo. E aí eles chamam ele de Zeus, Basicamente, pessoal, tô meio dodói, mas estou bem. Tô com bastante coisa pra fazer, vocês já sabem disso e não adianta ficar repetindo isso porque já tá mais batido do que, sei lá, cara, qualquer outra coisa. Enfim, tô meio ruim de analogia hoje, mas vamos continuar esse programa, Cara, basicamente, nos últimos dias, já vou dar logo marcha no tema, no ouro, Nos últimos dias eu tava um pouco chateado, um pouco triste. E eu tava pensando um pouco na vida, no que eu tava fazendo. E aí, ao redor dessas angústias, não necessariamente eu tava triste com o trabalho, eu não tô triste com o trabalho, eu tô feliz. Também não tô triste com minha família, eu tô muito bem. Era mais com a linha do tempo, com algumas decisões, escolhas que eu acabei tomando, pessoas que eu me aproximei, pessoas que eu tive que abrir mão. Então, assim, eu tava bastante pensativo. E, e aí, no meio de todo esses pensamentos e ideias que eu estava tendo, inclusive eu vou bater papo sobre isso mais a fundo semana que vem, mas basicamente, o que estava rolando, cara? Eu sei que na hipnose rola muito aquela coisa de conversa e encontra a criança, Freud fala muito sobre a infância, enfim. A infância, querendo ou não, pra gente é a nossa raiz, certo? Uma árvore, depois de grande, se tu corta os galhos, ela continua crescendo normal. Agora a raiz, se tu mexe na raiz de uma árvore, você compromete todo o crescimento dela, principalmente quando ela está no seu período de desenvolvimento. E, cara, eu tive esse exercício, foi meio do nada, assim, eu tive o insight de pensar, cara, deixa eu tentar me reconectar com a criança que eu era. E aí eu voltei a revisitar minhas primeiras memórias, as primeiras coisas que eu lembrava. Inclusive é legal vocês pensarem um pouco nisso, porque como a nossa geração, meu avô, eu já vou entrar no meu avô também, eu vi meu avô hoje, enfim. E o que eu lembrei? Cara, eu voltei. Qual foi minha primeira lembrança, A gente já viveu muita coisa, mas qual foi sua primeira lembrança?
E aí eu forcei a mente, lembrei de quando eu era pequeno, na sala de casa, tava meu pai, eu brincava no tapete da sala, né? Como era muito pequeno, não tinha muita noção, gostava só de ficar batendo pecinha, carrinho nas coisas. E essas eram as primeiras lembranças que eu tive. E, pô, bacana, né? Primeiras lembranças. E aí eu fui tentando me conectar, entender quais eram as minhas características como criança. E aí eu tava já pensando, cara, quando eu era criança, eu era criativo, não que hoje eu não seja, mas eu era muito criativo quando era criança, então criava soluções, gostava de brincar, eu mesmo desenvolvia as minhas brincadeiras. Lógico, as gerações mudam, a forma das crianças desenvolverem sua criatividade, as brincadeiras das crianças hoje são outras, né? Tem celular, tem tudo. Hoje é molecada, não que na minha época não tenha sido, mas hoje é muito mais o YouTube, né? YouTube, televisão, tudo é Smart TV, Hub e tudo mais. E quando era criança era bem diferente. Então eu lembro do que eu fazia. Um pouco meu pai sempre foi. Pera aí, só um minuto. Tá uma barulheira aqui em casa. Pronto. Mas meu pai sempre foi. Desde que eu nasci, na verdade, eu já nasci com meu pai já sendo autônomo, né? Nessa linha mais empreendedora. Então eu sempre vi meu pai na rua resolvendo coisa, comprando carro, troca carro. E a gente apareceu com alguma coisa legal em casa, que ele fazia algum rolo na rua. E, enfim, depois a gente vendia essas coisas para comprar outras e tudo mais. Então a gente teve toda essa história. E eu lembro que nas minhas brincadeiras, dentro das minhas próprias brincadeiras, eu era dono dos meus próprios negócios. Então eu lembro que eu fazia com as pecinhas, né? Eu fazia um cercadinho. E aí dentro dos meus carrinhos de eu pegava meus carrinhos de Hot Wheels e colocava como se fosse um estacionamento. A minha brincadeira era que eu tinha um estacionamento. Depois outra brincadeira era, por exemplo, eu tinha um lava rápido, né? E aí eu cobrava os carrinhos bonitinhos lá. Então, essa visão, acho que inclusive influencia muito no que eu vinha me tornar anos depois, né? No que eu venho me tornar hoje, pra falar a verdade. Minha mãe tá conversando, tá rachando o bico aqui, eu tô escutando, ela tirou um pouco do meu foco. Mas não tem problema, né? É minha mãe, deixa ela. É melhor ela tá dando risada do que tá chorando no fundo do quarto. Que triste, né, essa visão. Mas basicamente eu fui retornando, né, para esse período infantil e tentando lembrar quais eram as minhas características. Eu era uma criança extrovertida, eu gostava de brincar, de fazer brincadeira, de dar risada. Era criativo, tinha essa veia mais pro lado de querer criar, enfim. Não necessariamente quando eu era criança, ninguém, acho que dificilmente, não dificilmente, mas não é comum para uma criança que é criança já ter uma visão empreendedora de montar negócio, como por exemplo, sei lá, aquele molequinho lá, o esqueci agora o nome dele, mas é um menininho que ele é investidor, enfim, que já tem meta de fazer o primeiro bilhão de reais. Não, o meu negócio era brincar, eu queria ser rico, desde criança queria ser rico, mas não necessariamente eu queria seguir uma área, por exemplo, eu queria ser advogado, eu queria ser médico, nada, nunca gostei disso. E acho que por ter esse exemplo do meu pai dentro de casa, é muito aquela coisa, né? Meu pai, meu herói. E meu pai sempre representou muito bem esse papel de pai, né? Eu tenho muita admiração pelo meu pai. E, enfim, aí eu fui ligando um pouco e qual que era o ponto, qual que é a finalidade disso? Eu sentia que eu estava um pouco desconexo da pessoa que eu era, né? Depois, pô, a gente vai crescendo, a gente passa pelo período de escola, depois vem vestibular, vem trabalho, e aí você, às vezes vem um namoro, vem tanta coisa, e eu tava desconectado de quem eu era. Sempre fui um cara autêntico desde criança, sabe? Então, quando eu era moleque, pô, eu gostava de alguma coisa, eu gostava realmente disso, eu não tinha vergonha disso. Né? Eu lembro que na época da escola, eu vou falar pra vocês, agora pode até parecer piada, mas antigamente você jogar Minecraft era motivo de chacota dentro da escola, da sala de aula. Você gostar de anime era legal. Hoje gostar de anime é meio esquisito, mas na época eu gostava de anime e isso era bacaninha. Mas muita coisa que eu gostava de fazer, né? Meu apelido na escola era hacker, mas eu não sabia, eu não sei codar nada até hoje. E por que era hacker? Porque eu gostava de ficar no computador. Eu entrava em fórum, pesquisava coisa em inglês, mesmo sem falar um inglês perfeito e tudo mais. Então, assim, eu fui desenvolvendo, né, a mim mesmo durante todo esse processo aí, ao decorrer dos anos.
E, querendo ou não, olhando pra trás, eu era uma pessoa muito autêntica. As coisas que eu gostava eram coisas nichadas. Enfim, geralmente eu e meu melhor amigo gostávamos, né? Então eu nunca fui de ser o cara que tinha. Todo mundo era meu amigo na escola. Isso foi acontecer no ensino médio. Mas no ensino fundamental, eu só tinha geralmente um ou dois amigos, né? Por período. Tipo, ficava uns 2, 3 anos com o mesmo amigo, depois mais 2, 3 anos com outro amigo. Eu acho que nesse período de ensino fundamental eu devia ter, tipo, uns 3 amigos, sabe? Tipo, acho que o primeiro. Eu não vou lembrar por ordem, mas foi o Matheus Litoldo, depois foi o Lucas Rores e o Giuseppe. Acho que foram os 3 amigos que eu tive. Enfim, enfim, aí rolou tudo isso daí, né? Depois fui me ligando, falei, caramba, eu tô me tornando um cara autêntico. E aí realmente eu tive tudo isso daí, das coisas que eu gostava e tudo mais. E conforme o tempo foi passando, pra gente se encaixar no molde. É meio clichêzão falar isso, mas pra gente se encaixar no molde do que o que a de fora espera de nós, sabe? Trabalho, relacionamento principalmente, a gente acaba perdendo um pouco da autenticidade. E quando eu vi, eu já não era mais o mesmo. E aí foi quando eu tava um pouco chateado. Falei, caramba, eu tô me reconectando com o Henrique criança agora que eu sou adulto, né? Beleza, né, às vezes eu me sentia de certa forma podado, sabe? Esperando certa validação que não necessariamente é necessária. E, pô, por que não, né? Permanecer com essa mente, porque essa mente autêntica. E aí que tá, né? Aí entra aquela questão do ou você é muito louco de estar fazendo isso, ou você é um gênio. Eu já escutei os dois. Já escutei tanto que eu era gênio por estar fazendo coisas, tomando iniciativas, fazendo coisas bacanas, né? Como também escutei que eu era louco. Cara, você largou tua faculdade, você largou o seu trabalho que estava te pagando bem. Por que que você está fazendo isso? E, e aí entra, né, nessa conexão, aí vai unificando várias e várias coisas. A gente acaba por entender um propósito. Eu também vou bater mais um pouco no propósito num próximo episódio. Como eu cheguei no ponto que eu tô hoje, mas enfim. E aí, cara, a vida vai passando, ainda mais atualmente, a gente não nota, a gente não lembra das coisas mais. E aí, quando eu fui voltar a lembrar, né, de quando eu era criança, meio que passou um filme na minha cabeça. Falei, caramba, velho, a minha rotina, né? Acordava de manhãzinha, ia pra escolinha, brincava com meus amigos, comia meu lanche, eu lembrava até do talher. A primeira palavra, eu lembro que a primeira validação que eu tive na escola, e aí que tá, né? Acho que nós todos gostamos de validação, não adianta a gente ser hipócrita e falar, ah lá, a pessoa quer validação. Todos querem ser validados, de alguma forma ou de outra. E, pô, velho, eu lembro que eu tava na escola, e aí a gente, no prézinho ainda, né? E aí a professorinha falou assim, vamos aprender as vogais. Aí eu falei, pô, bacana. Babaí, Wabuca, Kikikoku, Dadididodu. Eu falei, pô, interessante. Aí, moscando, né? Eu sempre fui muito conversador, verdade. Era muito comunicativo dentro de sala de aula. E isso, inclusive, era um ponto que os professores falavam muito na reunião de pais. O Henrique, ele fala muito, o Henrique conversa demais, não presta atenção. E, cara, eu acho que são inteligências diferentes, né? Por mais que meu boletim não fosse 10, eu gostava de conversar e eu me dava muito bem em longas conversas. E o que aconteceu? É, até me perdi, fui falar da escola, enfim. Enfim, aí eu lembrando da rotina, lembrava das coisas que eu fazia, e aí reencontrando um pouco disso. Nossa, eu me perdi total, velho. Eu falei do prezinho. Ah, tá, da rotina. Então eu senti os dias passarem, a gente sente a evolução que a gente vai tendo. Da pré-escola para o ensino fundamental. Então no ensino fundamental eu lembro que eu pegava o transporte quando estudava de manhã. Acordava às 5 horas da manhã, me arrastando. Minha mãe fazia um leite com Nescau para mim. Então sim, né, antes que tem gente que fica revoltada quando vê alguém que tem a mãe que faz leite com Nescau. A minha mãe fazia, eu sou muito abençoado por isso e sou muito grato por isso também. Então minha mãe me levantava de manhã, eu gostava de dormir de uniforme, porque isso já me poupava tempo, né? Isso quando eu não dormia de tênis, tá? Eu dormia de uniforme, mas tinha dia que eu botava o tênis e ia dormir. Eu deixava só o pezinho pra fora da cama. Também não vou sujar a cama com o meu tênis. E basicamente a gente vai vendo a progressão das fases. Então, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. No ensino médio já estudava à noite, então foi mudando toda a rotina e a gente via os dias passarem. Agora, cara, vou falar, depois que eu saí da escola pra agora,
é diferente. Minha rotina, cara, quando eu tava trabalhando com meu pai era uma, agora que eu tô trabalhando em casa é outra, mas os dias passam. A gente já tá em junho de novo. Antes, pra chegar em junho, a gente tinha toda uma temporada de acontecimentos rolando na nossa vida. E, enfim, esses acontecimentos, você conseguia não cronometrar, mas você conseguia dizer, né, o que foi que aconteceu exatamente nos períodos do ano. Você tinha essa. Você percebia, era algo notável, sabe? Você conseguia anotar o que estava acontecendo. E agora não. Mano, a gente já tá no mês de junho, as coisas estão acontecendo, eu não. Só simplesmente aconteceram, não sei nem explicar como que acontece tudo isso. Mas basicamente a gente tá no ponto que tá. E é um negócio bizarro. E aí vamos lá, meu vô. Meu vô, vi ele hoje e por coincidência ele tava contando as histórias de vida dele lá no sofá comigo, que ele comprou um carrinho para deixar no sítio. E aí ele tava falando comigo sobre como ele lembra das coisas de quando ele era criança. E eu fiquei muito feliz porque pelo menos meu vô não tá com problemas de memória, Alzheimer nem nada, porque meu vô já tá beirando os 90 anos. E ele tava falando, né, de quando ele era criança, que ele comia terra. E ele não comia terra, tipo, bebê come terra. Ele tinha 12 anos e enchia a barriga de terra. Ele falou que tinha um buraco na casa dele, que ele conseguia ver a lua, como é que é? O sol nascer, a lua aparecer, enfim, tudo mais, do buraco que ele fez na casa dele, né? Aquelas casas de taipa e tudo mais. Então, ele comia terra e conseguia ver os buracos, né? E gostava de comer carne também. Ele falava que a mãe dele separava uns pedacinhos de carne pra ele comer. Meu avô também é de origem muito humilde. E aí, cara, E ele falou pra mim, ele falou, cara, ele falou, Henrique, daquela época eu lembro de tudo, né? Você fala pra mim, quais foram meus primeiros trabalhos? Ele falou, ele domava cavalo, meu avô. Nos primeiros trabalhos dele era domar cavalo. Aqui tinha muita fazenda, muita roça, né? Pô, meu avô tem 90 anos, 80 anos atrás, né? 80 anos atrás, lá pra 1900 e, sei lá, 80 anos, cara, é muito tempo. 1910, enfim. Muito tempo atrás ele já tava nessa, sabe? E. Nossa, acho que eu exagerei na data. Tô pensando aqui na matemática que eu fiz. E ele lembra de todas essas coisas. E eu achei muito legal. Aí ele falou assim, mas, por exemplo, se eu for fazer alguma coisa ali, sei lá, pegar uma ferramenta que tá no balcão, e eu não fazer agora, eu vou esquecer de fazer. Isso é muito comum, principalmente pra mim, né? Um dos meus cursos é um curso de foco e produtividade, e lá eu ensino várias ferramentas pra gente não esquecer do que a gente tem pra fazer. Eu tenho, inclusive, aqui, ó, até mostrar pra vocês, é uma agenda, né? Essa agenda aqui, ela me dá uma direção muito boa do que eu tenho pra fazer no dia. Não estou escrevendo nela? Não estou. Por quê? Cara, rotina, tá cansativo. Poderia fazer? Poderia, mas é vagabundagem minha. Então, rotina cansativa, mais vagabundagem minha, pra somar na equação. Mas, basicamente, os dias vão passando, a gente tem tanta informação. Eu acho que o ponto chave de toda essa discussão que a gente está tendo de se desconectar de quem a gente é, da criança que a gente nasceu, se desconectar da nossa história para só viver o dia a dia, é porque é tanta informação que acontece toda hora que dificilmente a gente para pensar e olhar para o passado, mas não olhar para o passado no sentido de depressão, de se lamentar pelas coisas, mas de entender as nossas raízes, a nossa essência, sabe? Tanta coisa, sabe, sobre mim mesmo, eu sei que eu sou assim hoje, tem coisas que eu aprimorei, teve coisas que eu deixei de trabalhar, e que tá tudo sempre presente desde quando eu sou criança, desde nenezinho, né? Esse lado competitivo. Desde criança, meu irmão fazia um desenho, eu queria fazer um desenho melhor que o dele. Meu irmão chamava a atenção do meu pai, eu queria chamar mais atenção do que ele, porque na minha cabeça, enfim, quando era criança, cabeça de criança, né? Eu poderia, né, ter algum tipo de recompensa, não necessariamente financeira, presente não, eu tô falando de carinho mesmo, sabe? E, enfim, são pensamentos que eu fui tendo e fui ligando as coisas, né? E peço perdão se porventura as ideias deste programa não estiverem tão bem conexas, é porque realmente são pensamentos que eu tenho. E nos episódios anteriores, quando eu falei sobre não estar no celular, a gente sente a diferença. E eu senti a diferença disso. Eu não estava no celular
e eu pude pensar. E esses dias também, quando eu fiz essa visita ao Henrique Nenê, e aí eu vi o Henrique crescer de novo, né, o MacGyver, eu, eu fui lembrando, fui voltando e fui entendendo, caramba, eu sou assim mesmo. Sou tímido para certas coisas, mas sou muito extrovertido para outras. Algumas coisas que eu faço dão muito certo, outras nem tanto. Os meus interesses, eu gosto de arte, mas não necessariamente eu sou um artista. ahn, Cara, eu não digo. Eu gosto de arte, eu desenho, alguns de vocês sabem muito bem disso, mas não necessariamente eu sou um artista visceral que pega e estuda tipo Michelangelo, sabe? Estuda as artérias, a anatomia do corpo, que quer levar a arte pro extremo. Eu faço o melhor de mim, mas não necessariamente eu quero ser o melhor do mundo. E eu tô sendo bem realista, tá? Eu sinto que eu tenho outros propósitos por além da arte, como por exemplo educacional. E depois a gente vai, enfim, bater um pouco mais nessa parte de propósito. Outro episódio, agora não. E, cara, foi bastante coisa. E também durante todo esse período eu também passei a notar as coisas que eu tinha a agradecer, né? Como eu falei, minha mãe fazia um Nescauzinho pra mim antes de ir pra escola. Mas, porra, sempre quando eu era criança eu tinha o meu lanchinho pra levar pra escola. Sempre, desde criança, eu tive acesso à alimentação, nunca passei fome dentro da minha casa. Eu tenho meus pais juntos, né? Lógico, meus pais me deram altos coros de cinta quando eu era criança. Já passei por altos perrengues, assim, no sentido social, né? Quando eu era nenê. Nenê, assim, criança, de 8 aos 14 anos. Então, já tive, né, os perrengues sociais na escola. Mas eu tenho muito mais a agradecer do que a reclamar, né? Então, minha vida hoje, sempre tive acesso à tecnologia, sempre tive acesso ao computador, sempre tive acesso às coisas. Eu pesquisava, eu conseguia, eu encontrava tudo que eu queria, eu fazia tudo que eu queria, eu trabalhava e comprava, então tudo que eu tinha por objetivo eu ia atrás e conquistava, né? E nem que demorasse 2 anos para ter. Um exemplo disso, eu queria muito ter um iPad Pro uns anos atrás. Há uns anos não, há uns bons anos atrás. E aí eu lembro que passaram anos, eu tinha uma caixinha, que era a caixinha do iPad. Fui juntando, comprei o iPad, fiquei muito feliz e assim. Então eu sempre tive essa possibilidade, não necessariamente meu dinheiro tinha que ser para servir minha casa. Mas meu dinheiro poderia ser meu dinheiro, bastava eu trabalhar. Então, assim, eu tenho muita coisa a ser grato. Muita coisa a ser grato. E quando a gente revisita o menor que nós era, você acaba revisitando também as coisas que você tem a agradecer. Você olha, igual a minha mãe, cara. Eu tava olhando pra minha mãe. Você vê não todos de forma literal, tá? Porque eu acho que tem muito mais que a gente não vê. Mas sacrifício, sabe? Cuidado, amor, carinho. É o amor de mãe, né? Então a gente vê, não necessariamente a mãe precisa falar que te ama, mas o que ela faz por você, se preocupar, levar no médico, botar termômetro quando tá com febre, cuidar, né? Mas não cuidar com desdém, nossa, tem mais que fazer, anda logo. Não, era um cuidar com cuidado mesmo. Então, ao longo da vida, eu fui notando todas essas coisas e fiquei bastante. Falei, cara, minha mãe, ela é muito esforçada. E meu pai é a mesma coisa, né? É, assim, aqui a gente nunca deixou, meu pai nunca deixou faltar nada, pelo contrário, supria até mais do que a gente tinha fartura. Pronto, a gente tinha fartura. E eu via que meu pai às vezes se vestia com roupas mais simples, né? Sempre foi assim, meu pai até hoje, meu pai não usa nada de grife. Meu pai tem o dinheirinho dele. Mas ele não usa grife, ele não se preocupa com nada de marca, o celular dele, ele gosta de ter coisas boas, tá? Ele tem um, um S22 Ultra lá que ele comprou, mas ele nunca usou esse celular, pra vocês terem noção. Até questão de aparência, meu pai nem liga, né? E, cara, sempre muito pé no chão. Meu pai, eu sinto que talvez na minha idade ele fosse um cara muito ambicioso, mas conforme, né, teve filhos. E ele fala, né? O meu maior tesouro são vocês. Minha maior riqueza é a família que eu criei. E eu penso muito nisso. Eu queria ter minha família.
por mais que eu não realizasse todos os sonhos que eu gostaria de ter, uma casa, ou sei lá, que meu projeto atinja milhares de pessoas, eu gostaria muito que acontecesse, tá? Eu quero que isso aconteça, mas por mais que eu não tenha uma mansão, um carro esportivo de R$ 1 milhão, e meus projetos não consigam atingir milhares de pessoas como eu gostaria que atingisse, cara, ter minha riqueza, minha família, meus filhos, né? Alguém para amar todos os dias, acho que é algo muito bonito. Eu acho que não tem dinheiro que pague, né? Eu entendo que o propósito ele exige renúncia, tá? Mas é que tá. Meu propósito também é ter minha família, né? Poder crescer isso. Isso é intrínseco também. E como o meu propósito hoje é fazer o bem, né? Através da educação, através do meu trabalho, todos os meus trabalhos, a ideia não é tirar nada de ninguém, é servir. Meu podcast, pô, eu faço pra me divertir, mas eu tô servindo. Eu não vou fazer, eu não quero fazer isso pra sentir que vocês percam o tempo de vocês. Eu quero fazer isso de uma forma que vocês possam assistir, sintonizar nessa ideia, nas vibrações, poder rir das analogias que eu faço, entreter de uma forma positiva, mas é isso, sabe? Eu quero agregar, eu não quero tirar nada de ninguém, eu quero servir. Eu vou ser servido na minha vida? Vou, assim como sou. Você vai no restaurante, você vai comer, alguém vai te servir. Você vai pedir um Uber, o Uber está te servindo. Mas o seu trabalho, você também está servindo. Então, o meu propósito é servir de maneira boa. É servir de maneira impactante. Pode ser uma, pode ser 1 milhão de pessoas. Hoje, graças a Deus, eu fico feliz que os meus amigos mais próximos são pessoas que são diretamente impactadas pelo que eu faço. Que pessoas que já passaram pela minha vida são pessoas que foram impactadas pelo que eu fiz. Pode ser de uma forma muito grande ou como pode ser de uma forma pequena. Então eu fico muito feliz por isso. Tem gente que, sei lá, às vezes eu nem lembro mais o nome. Mas, pô, vem me agradecer, eu fico muito contente. Tem coisas que eu nem sei que eu fiz, mas eu fiz. E tem coisas também que a gente deixa de fazer. E, né, Provérbios diz, ontem eu li isso de uma forma meio aleatória, mas não te furtes a fazer o bem, né? Se tem condição de fazer o bem, faça. Se você tem condição de ajudar, ajude. Se você se tá dentro da tua realidade, faça, certo? Então eu sempre tento ser esse cara que, enfim, eu não vou tentar tirar nada do que é seu. Não vou te desejar, não vou querer que você caia, porque eu acho que isso vai ser justo ao meu, enfim, a minha percepção, jamais. E a ideia é justamente essa. E enfim, com tudo isso também, ter a minha família, ter os meus filhos. Eu sei que hoje no Brasil, a sociedade ela tende a nos inclinar a não ter filho, tá? Eu sei que pode até ser conspiracionista, eu sei que isso é assunto para mais meia hora de podcast, mas é caro você ter uma vida hoje. Você ter uma casa, vamos supor, alugar uma casa, 1.500 de aluguel. Você ter as suas despesas da casa, bota aí mais R$ 1.000, 2.500, entre alimentação, tudo, contas, internet, luz, mais o aluguel, 2.500. Aí você vai ter um filho, pô, cara, tem que ter plano de saúde, não adianta, é caro. Ah, mas vai levar no SUS, leva no SUS. Pelo menos aqui em Carapicuíba não é igual em Sorocaba, né? Aqui o negócio é feio, cara. Não, já melhorou muito, né? Mas eu lembro que uma vez eu fui no postinho buscar uma máscara. Parecia um cenário de The Walking Dead, sabe? Era um negócio feio mesmo. É feio, 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 feio. Então, assim, plano de saúde, despesas, mobília. Pô, vai nascer o neném vai ter que ter cadeirinha, carrinho, vai ter que ter berço, vai ter que ter Onan, aqueles leite caro pra cacete. Então, assim, muita coisa, sabe? E é basicamente isso, né? Eu tenho os meus sonhos, hoje não é tão fácil. Eu juro pra vocês que se a nossa qualidade de vida fosse um pouco melhor, se os nossos políticos não fossem tão corruptos, se tudo que a gente pôsse a mão pra trabalhar de verdade, a gente fosse devidamente recompensado de forma digna, tá? De forma digna, de forma que, pô, que você consiga manter sua casa e também consiga viver e poder comer alguma coisa sem que, cara, uma pizza desestabilize todas as suas finanças, tá? E eu tô falando sério.
Hoje, uma pizza pro brasileiro médio, um hambúrguer que você come com batata e refri, hoje isso é capaz, de uma vez na semana, uma vez no mês, é capaz de desestabilizar todas as suas finanças, tá? Isso é bizarro, isso é inaceitável, cara. Mas a gente, né, tem que viver, não adianta. Quem não tem cão caça com gato, enquanto uns choram, outros vendem lenço, a gente vai ter que trabalhar, beleza? Então, assim, é pancada. Se não fosse por isso, se não fosse essa decadência das pessoas, né, de você querer ter um relacionamento com alguém, essa pessoa ser a maior piranha, de você querer ter um relacionamento com alguém, a pessoa se vender por qualquer merda, né, porque a pessoa quer ter carro, quer ter uma casa, quer ter qualidade de vida a qualquer custo, tá? Tô falando de nível de prostituição, né? A gente fala das interesseiras, mas isso acontece com homem também, tá? Homem que se envolve com mulher só porque mulher tem dinheiro, cara. Então, assim, é triste, tá? Tanto a decadência moral quanto a decadência financeira, tudo, 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 tudo. Às vezes o apocalipse, ele deixa de ser um temor e passa a ser um alívio, né? Tomara que tudo já se acabe, se renove, a Terra vire um lugar bom para se viver e reine a paz nesse lugar. A gente torce pelo bem, né? Pela paz entre os homens, mas é complicado. É isso aí então, pessoal. Eu poderia estar me aprofundando mais, mas eu já vi que o podcast já está com 31 minutos. Não sei quem vai ter ouvidos para escutar toda essa conversa, que eu acho que eu repeti muito. Mas é isso aí. Se quiserem participar do programa, entrem no site MacGyver.tv, se inscrevam, deixem um like, comentário. É isso aí. MacGyver desliga. Quack, quack.